No verso 18, a Bíblia vai dizer que a multidão vai gritar: soltem Barrabás e prendam Jesus. Sabe o que eu acho interessante? Barrabás representa a culpa, o culpado. Jesus representa o inocente. Mas eles escolhem a culpa. E a pergunta do Espírito Santo para mim hoje foi: o que é que você está mantendo vivo que precisa estar morto? Evangelho de Lucas, capítulo de número 23. Nós vamos ler o versículo de número 18 em diante. Mas toda a multidão clamou dizendo: fora daqui com este, e solta-nos Barrabás, o qual fora lançado na prisão por causa de uma sedição feita na cidade e de homicídio. Falou, pois, outra vez Pilatos, querendo soltar a Jesus. Mas eles clamavam em contrário, dizendo: crucifica-o, crucifica-o. Então ele pela terceira vez lhe disse: mas que mal fez este? Não acho nele culpa alguma de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. Mas eles instavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado. E os seus gritos e dos principais sacerdotes prevaleceram. Então Pilatos julgou que deveria fazer o que eles pediram. Versículo 25 para encerrar. E soltou-lhes o que fora lançado na prisão por sedição e homicídio, e que era o que o pediam, mas entregou Jesus à vontade deles. Pai, aqui está a tua palavra, fala conosco, Senhor. Nós precisamos ouvir a tua voz, o teu povo veio te ouvir aqui. Que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor traga a tua mensagem a nós. É no nome de Jesus que eu oro, é no nome de Jesus que eu te agradeço por tudo. E toda a igreja diz amém, glória a Deus. Meus irmãos, você pode assentar? Glória a Deus. Eu gostaria de trazer uma reflexão rápida, e depois eu gostaria de orar pelas nossas vidas. Hoje esse texto falou muito comigo, e eu gostaria de compartilhar à igreja. Uma verdade expressa nas Escrituras Sagradas, de escolhas de uma multidão e de uma escolha de Pilatos, uma escolha errada, mas que não foi só naquele tempo. O que o Espírito Santo falou comigo e eu gostaria de transmitir à igreja é que estão soltando Barrabás e estão prendendo Jesus. E o pior não é estão, o pior é quando estamos. Porque esse texto vai nos falar de verdades que nós podemos expressar na nossa vida e podemos aplicar também em nós. Entenda, Pilatos não era um homem ignorante. Pilatos não era um ímpio comum. Pilatos não era um perdido qualquer. A Bíblia vai dizer que Pilatos conversa com Jesus e Pilatos reconhece a inocência de Jesus. Pilatos tem a oportunidade de libertar Jesus, mas mesmo assim, ele decide entregar Jesus à vontade da multidão e à vontade do povo. É interessante que Pilatos até sabe aquilo que precisa fazer, porque diante dele está alguém que é inocente. Só que saber o que precisamos fazer nunca vai ser o bastante, nunca vai ser o suficiente. Porque nós temos o retrato de uma igreja que ouve a palavra. Nós temos o retrato da igreja que está no culto, sente a presença. Mas o que isso tem mudado na nossa vida? Essa verdade me confronta, porque estar perto não é pertencer. Saber o que eu preciso fazer não é pertencer. Entender a verdade que eu preciso libertar na minha vida não é pertencer, não é fazer parte. Mas fazer parte é quando eu entendo que Cristo está vivo dentro de mim e eu preciso preservar a vida dele aqui.
Existem algumas coisas, em erros que foram cometidos e que nós podemos aplicar na nossa vida. Sabe um dos erros de Pilato que eu posso aplicar na nossa vida? O erro de terceirizar aquilo que eu preciso fazer. Por quê? Porque Pilatos cedeu à voz de uma multidão. Pilatos deixou que a multidão decidisse por ele. E todas as vezes que nós deixamos, isso está no verso 23, todas as vezes que nós deixamos os outros decidirem por nós, nós estamos terceirizando aquilo que nós precisamos fazer. A multidão decide por nós, a multidão decide por eles. Aí eu quero perguntar: você está disposto a caminhar com Jesus, mesmo com a voz ou vozes contrárias? Porque, irmãos, vida com Deus é contramão do mundo. Agora imagina comigo, nós somos de Maceió, a Fernandes Lima, 6 horas da noite, na via sentido Tabuleiro. Imagina aquela Fernandes Lima ali lotada de carros. E quando um carro se predispõe a andar, vir na contramão, o que é que vai acontecer? Choque, acidente, confusão, opiniões diferentes. Andar na contramão do mundo é decidir. A multidão não vai decidir por mim, mas a convicção que eu tenho em Cristo, essa sim decidirá a minha vida. Andar na contramão do mundo é não fazer o que todo mundo faz. Mas pastor, a maioria das pessoas fazem. A maioria das pessoas disseram, aliás, todos disseram, crucifica Jesus. Será que a maioria estava certa? Solta Barrabás. Isso, irmão, isso tem uma aplicação tão poderosa em tantas coisas na nossa vida. Mas todo mundo pensa dessa forma. A maioria falou que isso aconteceu. A maioria falou que isso é verdade. Mas a maioria estava errada. Deus não nos chamou para caminhar na voz de outras pessoas. Deus nos chamou para andar na voz e na direção dEle. A nossa vida com Deus, andar conforme a multidão, é andar dependendo do ambiente. Se eu estou num ambiente, eu sou uma pessoa. Se eu estou em outro, eu sou outra. Mas deixa eu falar uma coisa para você. A nossa vida com Deus não depende de ambiente. Se eu estou na igreja é um ambiente, se eu estou no trabalho é outro ambiente. Não, é o mesmo ambiente. Porque a minha vida acompanha, a minha conduta acompanha a minha vida por onde quer que eu ande. A santidade do crente, do cristão, não depende de ambiente. A fé do cristão não depende do ambiente. Então eu estou na escola, mas eu continuo crendo. Eu vou entrar na faculdade, filosofias diferentes, ideias diferentes, mas eu continuo crendo. Nós estamos saindo daqui de ambientes de cultos, onde aqui a nossa fé é uníssona. Pensamos, clamamos Cristo, cantamos Cristo, mas nós, quando abrimos aquela porta, estamos diante de pessoas que pensam diferente, que proclamam diferente, que tem um sentido da Páscoa, por exemplo, de um coelhinho e de um ovo e de um chocolate. É errado, pastor, comer? Não, tragam para mim também. Glória a Jesus. Não é errado não. Só que o sentido da Páscoa não está no coelho. Páscoa é passagem. Nós saímos da vida de escravidão e hoje somos livres. Evangelho de João capítulo 15 diz: se o Filho vos libertar. Não existe liberdade fora de Jesus. Não existe liberdade em dizer eu faço o que eu quero, eu vivo como eu quero, eu ando do jeito que eu quero. Isso na verdade não é liberdade, é escravidão. Só que liberdade é deixar Cristo conduzir a sua vida. Liberdade é deixar Cristo conduzir a sua trajetória. Eu não ando conforme a multidão, eu ando conforme a voz que precisa me guiar, que é a voz de Deus. No verso 18, a Bíblia vai dizer que a multidão vai gritar: soltem Barrabás.
e prendam Jesus. Sabe o que eu acho interessante? Barrabás representa a culpa, o culpado. Jesus representa o inocente. Mas eles escolhem a culpa. E a pergunta do Espírito Santo para mim hoje foi: o que é que você está mantendo vivo que precisa estar morto? E o que é que precisa estar morto que o que você está mantendo vivo? Barrabás estava sendo solto, Jesus estava sendo preso. Nós estamos soltando pecados e alimentando eles, soltando hábitos fora da vontade de Deus, soltando áreas não rendidas. E sabe quando é que nós dizemos solta Barrabás? Não é quando a gente grita com a boca. Nós proclamamos solta Barrabás quando nós agimos negando Cristo na nossa vida. Entenda que existem algumas coisas que nós estamos soltando que precisavam estar presas. Não precisa gritar solta Barrabás, basta viver sem se render, basta viver sem se entregar completamente. Porque às vezes nós estamos soltando pecados que deveriam estar mortos. Às vezes nós estamos soltando hábitos que Deus já mandou largar. Às vezes nós estamos soltando um orgulho que chamamos de personalidade. É a minha personalidade, mas na verdade é orgulho. É soberba. Em não reconhecer que eu preciso ser transformado e mudar o que eu estou vivendo. Soltando a carne, soltando o pecado. Mas sabe como é que a nossa geração está vivendo? Soltando a carne, soltando o pecado e prendendo a verdade. Nós já chegamos num tempo, escute isso, que soltar a imoralidade é mais certo do que falar a verdade, porque pode ferir pessoas. Mas posso lhe dizer uma coisa? Deus não abre mão da verdade. Porque a verdade não é para agradar, a verdade é para transformar. E quando nós entendemos que nós estamos prendendo a verdade com medo de agradar pessoas, nós estamos perdendo. Nós estamos perdendo na nossa vida. Às vezes nós estamos prendendo santidade porque parece radicalismo. Às vezes nós estamos prendendo o evangelho porque é mais fácil aceitar outra coisa do que aceitar o evangelho e a verdade de Cristo como verdadeiramente é. Deixa eu falar uma coisa para você. Queremos até caminhar com Jesus, mas um Jesus que aceite a nossa condição. Um Jesus que não exija, não corrija. Mas esse não é o Jesus das Escrituras Sagradas. Sabe por quê? Porque Jesus nunca vai aceitar que nós estejamos soltando o que precisa estar preso. Então, o pecado deveria estar morto. O orgulho deveria estar morto. A vida rasa deveria estar morta. Todas as vezes que eu poupo o pecado na minha vida, eu estou gritando: solta Barrabás e prendam Jesus. Quando Pilatos, a Bíblia vai dizer, e isso me chamou a atenção, então Pilatos decidiu atender o pedido. No Evangelho de Jesus, segundo escreve Mateus, a Bíblia diz, então Pilatos lavou as suas mãos. Porque lavar as mãos, a culpa não é minha, pastor. Eu estou seguindo só o que a multidão decidiu. Eu estou seguindo só conforme a maioria. Eu estou caminhando só o que minha família falou. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Neutralidade é um posicionamento. E lavar as mãos é ser neutro. Lavar as mãos é entender que está errado. Deus não se agrada. Eu não devo fazer. Eu não devo me posicionar dessa forma. Eu não devo falar isso. Eu não devo agir assim. Mas eu faço.
porque todo mundo faz, porque na minha família é assim, porque as coisas são assim mesmo. Só que deixa eu falar uma coisa para você: nós não nos posicionarmos, nós não sermos confrontados, nós não decidirmos, isso é neutralidade, e neutralidade já é um posicionamento contrário à presença de Jesus nas nossas vidas. Às vezes, por medo de perder a posição, existem pessoas que até sabem, não, eu preciso me entregar a Jesus, mas os meus status, a minha imagem, os meus relacionamentos, como ficarão? Só que quem quer proteger isso nunca vai experimentar a vontade de Deus e a vida de Deus em sua vida. Então eu preciso me posicionar, eu preciso decidir. Antes de Pilatos lavar as mãos, ele tentou várias vezes soltar Jesus. E sabe o que eu acho interessante? Ele olha para Jesus e diz assim: eu não consigo encontrar um defeito nele, eu não consigo encontrar uma culpa nele. Por quê? Ele sabia que Jesus era inocente. Só que saber não é o bastante para sustentar uma decisão. Não é aquilo que se sabe, é aquilo que se faz. Talvez você esteja aqui hoje sabendo: eu preciso, eu necessito, eu tenho que mudar, eu tenho que viver assim. Mas o que você está disposto a fazer para viver o propósito na sua vida? Sabe o que eu quero declarar? Uma igreja que consegue saber, mas consegue romper. Um povo que quer Deus, mas quer largar. Um povo que quer vida, mas quer morrer para o mundo. Porque intenção sem posicionamento é ilusão espiritual. Então eu decido aquilo que eu sei, que eu tenho consciência que eu preciso fazer. Imagine que hoje nós não somos a multidão aqui, nós somos Pilatos, com direito de escolha, de prender ou soltar, de culpar o inocente ou libertar aquele que é culpado, de viver uma mentira podendo viver uma verdade. Imagine que nós somos esses hoje. Quem você escolheria? Sabe o que eu acho interessante? A decisão está nas nossas mãos. A decisão daquilo que vamos viver, a decisão daquilo que vamos desfrutar está nas nossas mãos. A minha pergunta é: você vai continuar lavando as mãos ou vai se posicionar de uma vez por todas? Vai continuar sendo neutro ou vai se posicionar nessa noite e dizer: eu preciso, eu quero e eu viverei isso? É interessante, falando um pouco de Jesus, que quando Pilatos diz assim: eu não encontrei culpa nele, eu não encontrei defeito nele, por que vocês querem o crucificar? Para tentar se safar, a primeira coisa que Pilatos faz é mandar Jesus para Herodes. Quando Jesus chega diante de Herodes, Herodes se alegra, mas também não pode, não quer o crucificar, volta de novo para Pilatos. Quando ele chega, Pilatos diz a mesma coisa: eu não encontrei defeito, eu não encontrei culpa nele. Mas você sabia que Jesus não é vítima, ele é autor? Porque antigamente, para um sacrifício estar diante de Deus, um cordeiro que era preparado para o sacrifício, ele precisava ser avaliado pelo sacerdote. Porque se esse cordeiro tivesse mancha, mácula, defeito, ele não servia para o sacrifício. Mas eu posso falar uma coisa para você? Quando o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo chegou diante de Pilatos, era como se os sacerdotes antigos estivessem avaliando e dizendo: não tem defeito nele, não tem falha nele. Mas aquele era o cordeiro que se entregaria sem mácula, sem mancha. Entenda, ele não foi para o madeiro porque errou, porque pecou. Não havia falha, não havia defeito, não havia pecado. Mas ele era o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado da humanidade, arrancaria o pecado do mundo. Ele que não pecou, ele que não falhou, ele que não se entregou à vontade da carne. Ele é o Cordeiro de Deus sem defeito.
essa fala de Pilatos em dizer: eu não encontrei culpa nele, o coloca como perfeito, cordeiro perfeito para o sacrifício. Aleluia, aleluia. Pilatos vai e entrega a ele a multidão, e a multidão crucifica, mas solta Barrabás. Deixa eu lhe falar uma coisa: antes de uma pessoa crucificada, condenada, ser crucificada, era tirado as suas medidas, porque os soldados romanos precisavam da sua estatura, para que não tivesse dificuldade na hora de crucificar a pessoa. Naquele final de semana existiam 3 com medidas exatas, 3 homens com medidas exatas, e entre eles estava um homem chamado Barrabás. Esse homem tinha certeza, um dos piores bandidos daquela época, tinha certeza que ele seria morto. Agora imagina comigo, um soldado vai lá na cela de Barrabás. Vem Barrabás, Barrabás dentro de si: chegou minha hora, eu vou pagar pelo que eu fiz. Eu vou pagar pelos meus crimes, eu vou morrer agora. Um soldado olha para Barrabás e diz assim: hoje é seu dia de sorte, porque parece que tem alguém que vai morrer no seu lugar. Entenda, nesse cenário aparece um homem justo, perfeito, fiel a Deus, filho de Deus. Mateus, o evangelista, cada um deles colocam Jesus, apresentam Jesus de uma forma sendo o mesmo Jesus. Mateus, por exemplo, coloca Jesus na descendência dos judeus, trazendo Jesus como rei, na descendência de Davi. Primeiro capítulo do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, é genealógico. Apresenta um Jesus que é rei, apresenta um Jesus que veio para governar, apresenta um Jesus que tem o comando de todas as coisas. O rei não pergunta opinião para executar uma ordem, executa a sua ordem segundo a sua vontade. Aquele que tem um direito de governo e de escolha. Já em Marcos, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, Marcos o apresenta como servo fiel, aquele que não veio para ser servido, mas aquele que serve. E lá está escrito: quem é o maior? O maior é aquele que serve. O maior é aquele que é o último, porque os últimos serão. Em Mateus apresentam Jesus como rei, em Marcos apresentam Jesus como servo, e um servo fiel. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, Lucas apresenta Jesus como filho do homem, filho de Deus. Mas aquele que é justo, aquele que é perfeito, aquele que é fiel, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, apresenta Jesus como o verbo, a luz perfeita. Verbo, o que simboliza ação. Nós só estamos aqui porque ele agiu na nossa vida. Capítulo 1: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Todas as coisas foram feitas, ele faz, ele opera, ele age, ele trabalha. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que se fez poderia ter sido feito. Você só está aqui porque ele fez na sua vida. Evangelho de João apresenta como um Jesus que age, um Jesus que trabalha. Capítulo 2, ele age em Caná da Galileia, numa família, num casamento, começando uma nova história na vida de alguém que teria como fim, mas ele torna começo aquilo que é fim, transforma a maldição, a bênção, aquilo que seria maldição. No capítulo 3, ele age na vida de Nicodemos. No capítulo 4, na mulher samaritana. No capítulo 5, no paralítico do tanque de Betesda. No capítulo 6, multiplicando pães e peixes. No capítulo 8, de uma mulher que seria pega em adultério. No capítulo 9, de um homem que estava cego, como cego de nascença. No capítulo 11, ele age na vida de um homem que é amigo dele, ressuscitando ele da morte, restaurando a vida dele depois de 4 dias morto. Lázaro vem para fora, ele age, ele opera. É por isso que você está aqui hoje. Jesus está vivo.
quinto evangelho, o evangelho perfeito, ele é o primogênito da igreja, o primeiro da igreja, a igreja primitiva. Ele é o pastor, ele é o Senhor, ele é aquele que governa, é aquele que administra, é aquele que está no controle, é aquele que desce como paracletos de Deus no capítulo 2. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em o mesmo lugar, quando de repente veio veemente um som impetuoso que começou a encher toda a casa. Em Mateus, Marcos, Lucas e João, ele era o Cristo encarnado. Em Atos, ele era o Cristo ressuscitado. Ele venceu a morte, ele venceu a sepultura. Ele disse: onde está a morte, a tua vitória? Onde está inferno, o teu aguilhão? Ele venceu, ele ressuscitou. Tem alguém que pode adorar a Ele aqui nessa noite? Tem alguém que pode adorar a Ele aqui nessa noite? Há um sentimento de gratidão, e eu vim hoje para dizer: Ele não te deve nada. Ele não me deve nada. O que Ele já fez é suficiente. Chega de um evangelho de consumidores. Deus tem que fazer, Deus tem que mostrar. Deus não precisa fazer mais nada. Ele já entregou a nós aquilo que era morte eterna em vida eterna. Ninguém foi capaz. Os profetas falharam. O homem segundo o coração de Deus assassinou. O homem mais manso da terra feriu a rocha. O Pedro que andou com ele o negou. O Judas que andou com ele o traiu. Os profetas falharam, pecaram. Ninguém era capaz. Até que ele se apresenta. E não tendo por usurpação ser igual a Deus, ele se humilhou à forma de servo e desceu, mesmo sabendo que muitos o negariam. Ele veio, mesmo sabendo que muitos seriam neutros, não seguiriam. Ele veio, mesmo sabendo que eu falharia. Ele veio, mesmo sabendo que eu o negaria. Ele veio, mesmo sabendo que eu não assumiria as responsabilidades as quais se chama de propósito na nossa vida. Ele veio, porque todos os pecados e destituídos estavam da glória de Deus. Mas Ele decidiu morrer por mim. Ele decidiu morrer por você. Quando Barrabás está saindo para ser solto e Jesus para ser preso, existe uma verdade muito forte. Jesus assumiu um lugar que era meu. Jesus assumiu um lugar que era seu. Jesus pegou uma condenação que era nossa, mas Ele morre no lugar de Barrabás. Uma cruz que já estava sob medida, pregos que já estavam separados, Calvário que já o aguardava, morte que já estava contemplando, só para dizer: a morte que era sua, eu tomei no seu lugar. Ele foi ferido pelas nossas transgressões. O castigo, que era castigo sobre nós, que hoje nos traz a paz, estava sobre Ele, para que hoje nós pudéssemos dizer: pelas suas pisaduras somos sarados. A cruz estava na nossa medida. Os pregos eram para nós. O Calvário nos aguardava, a morte nos contemplava, mas Ele decidiu ir no nosso lugar. Ele revelou isso na antiga aliança para um homem chamado pai da fé. Quando em Gênesis capítulo 22 ele ergue e sobe ao monte, coloca o seu filho para ser imolado.
e ele vai cumprir exatamente a ordenança de Deus na sua vida. Deus olha para ele e diz: Abraão, agora eu sei que tu temes a mim. Mas o filho perguntou lá embaixo: pai, está o cutelo? Aqui estão as coisas preparadas para o sacrifício, mas cadê o cordeiro? Precisa de um cordeiro se entregar e morrer. A Bíblia diz que Abraão ergueu os seus olhos e quando ele viu, por detrás estava um cordeiro. Era para mim, era para você. Nós éramos o Isaac. Era nós que deveríamos padecer. Éramos nós que deveríamos pagar pelos nossos pecados. Mas Ele pagou o preço. Hoje você não precisa mais autoflagelar o seu corpo para pagar alguma coisa. Hoje você não precisa se sentir o pior culpado daqui da terra. O que você precisa é só se arrepender. Porque em Mateus capítulo 4, versículo 18, daí por diante a mensagem de Jesus foi: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Não precisa hoje você subir centenas de escadas para dizer: eu pago o pecado que eu fiz. Não, porque eu já fiz isso por você. O sentimento que tem que estar dentro de você não é culpa, é arrependimento. Não é remorso, é arrependimento. Arrependimento é: eu sei, está errado, eu não quero trilhar por esse caminho e não me culpo mais. Por quê? Ele já riscou a cédula da dívida que era contra nós. Hoje nós temos um acusador que está diante dele dia e noite dizendo: meritíssimo, estamos no tribunal. Vinícius falhou, pecou, errou. A culpa é para ele. Ele ainda é advogado, amanhã será juiz. Quando a consumação dos séculos chegar, quando esse mundo não mais existir, quando Jesus voltar para buscar a sua igreja. Mas hoje ele é advogado. Ele olha para o juiz e diz: meritíssimo, eu protesto. Porque este que vos acusa não entendeu ainda que o que era para Vinícius pagar, eu já paguei. Não existe culpa sobre ele. Ele está livre. Basta se arrepender. Basta querer caminhar na vereda da justiça. Por quê? Porque o pecado que estava sobre ele, eu carreguei. Olha a marca das minhas mãos. Olha as marcas no meu corpo. Olha a cruz que eu carreguei. Olha a morte que eu venci. Só para dizer, não é mais para ele a culpa. Agora eu tomei para mim. E eu digo: ele é inocente. Ele é livre. Ele pode ser livre se assim o quiser fazer. Talvez você esteja pensando: o que é que eu preciso fazer? Quantas coisas, por coisas que eu fiz de errado na minha vida, eu preciso fazer? Jesus já fez. E sabe que hoje nós estamos vivendo a graça de Deus nas nossas vidas. O que é graça? Favor que você não vai conseguir pagar. Não é por merecimento. Eu mereço nada, eu não mereço menos, eu não mereço muito, eu mereço pouco. Não! Graça que nos alcançou independente de merecimento. Ali na cruz do Calvário, quando ele é preso, açoitado, julgado e condenado, vai carregar a sua cruz na via dolorosa, sobe ao lugar da cruz, ali estão dois ladrões do seu lado. Ali é o resumo do plano da salvação de Deus. Dois homens que diante da sociedade não prestavam. Não há diferença em pecado grande ou pecado pequeno. Não tem um medidor: o meu pecado é maior, o meu pecado é menor. Não, todos pecaram, destituídos estavam da glória de Deus. Mas um daqueles que faziam errado olhou para Jesus e disse: eu quero, eu desejo, lembra-te de mim. Jesus olhou para aquele homem e disse: ainda hoje estarás comigo. Não é sobre merecimento. Eu preciso falar isso que o Espírito Santo está falando comigo.
não é sobre merecimento, é a graça de Deus que nos alcançou. Quem era Barrabás, o pior bandido daquela época? Jesus foi no lugar dele. Quem era o bandido que estava na cruz? Um dos piores bandidos de crimes e delitos daquele tempo, mas que houve redenção para ele. O plano de Jesus não é te deixar fora. O plano de Jesus é fazer com que você acesse a vida dele na sua vida. Eu quero orar por você, eu quero orar por mim, porque ele pagou o preço por nós.